Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é ciclo menstrual. Nós vamos entender todas as mudanças que ocorrem no ovário, no endométrio e o processo de menstruação que ocorre mensalmente nas mulheres a partir da puberdade, e também vamos entender o caminho que o espermatozoide faz desde a sua produção nos testículos até a chegada na tuba uterina da mulher, com uma possível fecundação ou não. Então vamos começar conceituando o que é menstruação e o que é ciclo menstrual. Então, a partir da puberdade, as mulheres elas começam a apresentar mensalmente um sangramento que nós denominamos de menstruação. Essa menstruação ela está relacionada com a descamação do endométrio, que é a camada mais interna do útero, e ela ocorre devido à não fecundação, à ausência de uma gravidez. O ciclo menstrual ele vai compreender todo o período que se inicia em uma menstruação e vai até o início da outra menstruação. Eu quero que vocês observem essa imagem em que mostra um ciclo menstrual de 28 dias. Normalmente, o ciclo menstrual dura esse tempo, em torno de 28 dias. Mas lembrando que isso não é uma regra. Então, esse ciclo ele pode variar de mulher para mulher. Tem mulheres com ciclos mais curtos e mulheres com ciclos mais longos. E também pode variar numa mesma mulher. Pode ocorrer de um mês. Esse ciclo ele demorar mais devido a estresse, ansiedade. Então, tem vários fatores que podem interferir no ciclo de uma mulher. Então, eu quero que vocês observem a imagem, onde a gente observa ali de 1 até 28, que são os 28 dias do ciclo, que é o que a gente utiliza como média. Os primeiros 5 dias estão relacionados à menstruação. Então, o primeiro dia do ciclo menstrual, ele vai começar no primeiro dia de menstruação. Isso pode ocorrer em qualquer dia do mês, pode ocorrer no dia 5, no dia 10, no dia 15. Então, sempre o primeiro dia do ciclo vai ser o primeiro dia de menstruação. Depois do 5º dia, quando cessa a menstruação, a gente vai observar que tem uma fase do dia 6 até o dia 11, em que a mulher está começando a se preparar, o corpo dela está se preparando para uma ovocitação, ou seja, a liberação de um gameta, de um ovócito pelo ovário. Durante esse período, a gente fala que tem uma probabilidade menor de ocorrer uma gravidez, mas durante todo o ciclo menstrual existe essa possibilidade. Nós temos um período em que nós chamamos de período fértil, que é o momento em que tem uma chance maior de ocorrer essa fecundação, que é em torno do 14º dia. Se um ciclo tem 28 dias, a gente acredita que a ovulação, a ovocitação, ela ocorra na metade desse ciclo, em torno do 14º dia. Então, esse é o dia fértil da mulher. Aqueles 2 dias antes e 2 dias depois é o que a gente chama de período fértil. Por quê? Porque essa ovocitação ela pode ocorrer um pouco antes ou um pouco depois. E mesmo se ela ocorrer depois e a mulher ter um ato sexual uns dias antes, pode ocorrer essa fecundação, porque o espermatozoide ele pode durar no corpo da mulher até em torno de 3 dias. Depois do 17º dia até o 28º, nós temos um período em que diminuem essas chances de gravidez, de fecundação, e que o corpo está se preparando para ver se vai ocorrer uma fecundação ou não. Se não ocorrer a fecundação, no primeiro dia do próximo ciclo, começa a menstruação novamente. O 28º dia corresponde ao último dia do ciclo antes da próxima menstruação. Então, vamos relembrar as camadas que formam o útero para a gente entender como que ocorre a menstruação. Então, o útero ele é formado por 3 camadas, o endométrio, camada externa, miométrio, camada intermediária, e o perimétrio, camada externa, miométrio, camada intermediária, e o endométrio, que é a camada interna. Então, a cada ciclo, esse endométrio, que é a camada mais interna,
vai sofrer alterações devido às mudanças hormonais que ocorrem no corpo da mulher. E se não ocorrer uma fecundação, esse endométrio ele sofre uma descamação, ele já estava todo nutrido, vascularizado, com bastante sangue. À medida que essas células elas descamam, ocorre o processo da menstruação. E todo esse sangue ele é liberado através do canal vaginal. Bom, o ciclo menstrual ele é regulado pela interação de 4 hormônios. 2 hormônios que são produzidos pela hipófise e 2 hormônios que são produzidos pelos ovários. Então, os hormônios que são produzidos pela hipófise é o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que nós chamamos de hormônio luteinizante. E os 2 hormônios que são produzidos pelos ovários são o estrogênio e a progesterona. Nós vamos entender onde que cada um desses hormônios vai atuar e qual que é a função deles, que momento eles entram no ciclo, qual a função deles e como que o endométrio e o ovário vão se comportar à medida que esses hormônios eles vão se alterando. Então vamos lá, o ciclo menstrual, levando em base 28 dias, ele está dividido em 3 fases. Ele tem uma primeira fase que nós chamamos de folicular, ele tem uma segunda fase que nós chamamos de ovulatória e uma terceira fase que é a fase lútea. A primeira fase vai até em torno do 10º dia, a segunda compreende do 11º ao 18º, tendo ali no 14º dia a ovocitação, e do 19º ao 28º nós vamos ter a fase lútea, tá? Que é a fase se preparando, caso não ocorra uma fecundação, o que vai vir depois dessa fase vai ser a menstruação. Então vamos falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Começando pela fase folicular, observem ali na imagem. Essa fase folicular, ela vai começar ali pelo processo de menstruação, então o endométrio ele vai começar a descamar e vai ter o processo de menstruação. O que vai acontecer nessa fase? O cérebro vai começar a aumentar a produção do FSH, então a hipófise ela produz e secreta esse hormônio, e esse FSH ele vai até os ovários para estimular que eles amadureçam os folículos que estão ali. Esses folículos eles vão sofrer amadurecimento e geralmente um ovócito, que a gente costuma chamar de óvulo, vai ser liberado do ovário. À medida que esse folículo ele vai se desenvolvendo, o ovário ele passa a produzir estrogênio. Então, o estrogênio vai aumentando a sua concentração no corpo da mulher. E a principal função do estrogênio nessa fase é fazer com que o endométrio ele comece a se desenvolver, que é a parte ali em que nós chamamos de endométrio proliferativo. Então, ele começa a se desenvolver para se preparar caso ocorra uma fecundação. A segunda fase é a fase ovulatória. Nessa fase, a gente ainda observa um aumento na quantidade de estrogênio e à medida que o estrogênio vai aumentando, ocorre um pico de LH, de luteinizante. Quando aumenta muito a quantidade de luteinizante, ele vai avisar, ele vai selecionar no ovário aquele ovócito que esteja mais maduro e vai estimular o ovário a liberar esse ovócito na tuba uterina. Esse processo de liberação nós chamamos de ovocitação e ocorre geralmente no 14º dia, se a gente levar em conta um ciclo de 28 dias. Então a gente observa ali que o endométrio ele continua se desenvolvendo devido à presença do estrogênio. E a fase lútea, que é depois que o ovócito ele deixou o ovário, ele deixou um folículo, ficou um folículo ali que abrigava esse ovócito no ovário e esse folículo ele passa a produzir progesterona. Nós chamamos esse folículo de corpo lúteo. Então ele produz progesterona que faz a manutenção desse endométrio, ele continua se desenvolvendo e se mantém devido à presença da progesterona. E além disso, o estrogênio também continua sendo produzido e ele vai ser responsável por causar uma sensibilidade nos seios, um inchaço, alterações de humor,
que é comum a gente observar na fase final do ciclo menstrual, antes da próxima menstruação. Bom, se não ocorrer uma fecundação, o que vai acontecer? Vai cair os níveis de estrogênio e de progesterona, eles vão diminuindo cada vez mais e o endométrio ele vai começar a se desfazer, ele vai começar a descamar, dando início à menstruação. Caso ocorra uma fecundação, o ovócito, que vai se transformar em zigoto, vai chegar até o útero, vai se aderir à parede e o corpo vai começar a produzir o HCG, que vai fazer a manutenção dessa gravidez. E aqui eu trouxe essa imagem só para vocês observarem essas 3 fases que foram faladas, como que está acontecendo ali no ovário. Então, a fase folicular, que é aquele momento em que ocorre o desenvolvimento do folículo, estimulado pelo FSH. Nós temos a fase ovulatória, quando tem o pico de LH, que vai fazer com que o ovócito ele seja liberado do ovário. E nós temos a fase lútea, que é marcado pela produção de progesterona pelo corpo lúteo, que vai fazer a manutenção do endométrio para caso ocorra uma gravidez. Se não ocorrer uma gravidez, esse corpo lúteo ele vai se desintegrando, a progesterona começa a cair, o estrogênio também e ocorre a menstruação. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do trajeto dos espermatozoides, então qual o caminho que eles fazem até chegar no aparelho reprodutor feminino. Então, os espermatozoides, eles são produzidos num local no testículo que nós chamamos de túbulos seminíferos. Então, eles são produzidos ali. Depois, eles migram até o epidídimo, que é aquela porção que fica em cima do testículo, que é responsável pelo armazenamento e pela maturação desses espermatozoides. É ali que eles vão ganhar motilidade, eles vão ganhar mobilidade, vão conseguir se mover. Em seguida, esses espermatozoides eles seguem pelo canal deferente em direção à uretra. E nós também observamos que à medida que ele vai passando pelo ducto deferente, nós temos aquelas 3 glândulas, a glândula seminal, a próstata e a glândula bulburetral, que vão adicionando líquidos a esses espermatozoides para formar o que nós chamamos de sêmen, que vai ser liberado durante a ejaculação no ato sexual. Aí o que vai acontecer? Durante a cópula ocorre a ejaculação, esse sêmen com os espermatozoides, eles são inseridos no canal vaginal, alcançam o útero e os espermatozoides percorrem as tubas uterinas à procura desse ovócito para que ocorra a fecundação. Pode ocorrer ou não a fecundação. Se ocorrer a fecundação, a gente começa um processo de gestação. Então, eu trouxe para vocês aqui 4 atividades para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Eu vou ler cada uma para vocês e vocês vão tentar responder em casa. Primeira questão. Sobre o ciclo menstrual, analise as frases abaixo, diga se estão corretas ou não e corrija as que estiverem falsas. Então, pode ser uma ou podem ser várias. Letra A. O início do ciclo menstrual ocorre no primeiro dia de cada mês. Letra B. A ovulação ocorre sempre no 14º dia de cada mês. Letra C. O ciclo menstrual dura normalmente 28 dias, podendo variar. Bom, a letra A, ela está errada, porque ela afirma que o início do ciclo menstrual coincide com o início de cada mês. Então, digamos que ocorre sempre no dia 1º. Não, a gente viu que ele vai depender do dia da menstruação. O ciclo menstrual, ele inicia com o primeiro dia da menstruação. E a letra B? A ovulação ocorre sempre no 14º dia de cada mês. Então, ele está dizendo que ocorre todo dia 14 do mês. Não, depende do tamanho do ciclo. Se for um ciclo de 28 dias, ocorre geralmente no 14º dia daquele ciclo menstrual, tá? Mas não necessariamente é no dia 14 de cada mês, da mesma forma como a gente viu ali na letra A. E a letra C dura normalmente 28 dias, podendo variar. Essa alternativa ela está correta, porque nós vimos que isso varia de mulher para mulher e dentro de uma mulher também ocorre variações dependendo de fatores externos.
Segunda questão. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis, letra A, de LH aumentam e FSH diminuem, letra B, LH e FSH aumentam, letra C, progesterona e estrogênio diminuem, ou letra D, progesterona e estrogênio aumentam. Nós vimos que a progesterona e o estrogênio mantêm o endométrio. Quando não ocorre a fecundação, os níveis desses hormônios eles diminuem e é isso que faz com que ocorra a descamação do endométrio. Então, a alternativa correta é a letra C. Progesterona e estrogênio diminuem, tá? Terceira questão. Onde os espermatozoides são produzidos, onde amadurecem e criam motilidade? E qual a importância dessa motilidade? Então vamos lá, onde que os espermatozoides eles são produzidos? Eles são produzidos nos testículos, em uma porção mais interna que nós chamamos de túbulos seminíferos. Onde que ocorre a maturação, onde que eles criam motilidade, mobilidade? A maturação ela vai ocorrer no epidídimo, que é onde também eles vão conseguir ter a capacidade de se locomover, eles criam motilidade. E qual a importância dessa motilidade? A movimentação, a locomoção, vai permitir com que os espermatozoides consigam se locomover dentro do sistema reprodutor feminino, alcançar as tubas uterinas e procurar o ovócito para uma possível fecundação. Se os espermatozoides não conseguissem se locomover, esse encontro seria mais difícil. E a quarta questão, onde os ovócitos são produzidos e qual o local onde ocorre a fecundação? Então, os ovócitos, eles são produzidos nos ovários e o local onde ocorre a fecundação é numa porção mais distal das tubas uterinas, tá? Que é onde vai ocorrer um encontro do espermatozoide com o ovócito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula e quiserem ter acesso a mais materiais sobre esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Bons estudos e até a próxima aula!